Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa nos assistindo, boa noite para quem está aqui hoje com a gente. Hoje é a última aula que nós temos juntos, né? Para quem está em casa tem mais uma ainda, porque divide em 2 blocos. Depois disso tem mais uma ou 2 aulas da professora Fernanda, e aí acabou o bloco de Infância e Juventude aqui do nosso curso. Então, todas as dúvidas que nós tivermos, que aparecerem no meio do caminho, façam hoje, para a gente poder matar. Nesse primeiro bloco a gente vai ver ainda mais algumas coisas de infracional, e no segundo nós vamos então apenas resolver as questões. Então a gente estava resolvendo sempre questões no final de cada aula, dessa vez a gente vai resolver as questões todas relacionadas à infracional que a gente deixou para trás nas últimas aulas. Tudo bem? Bom, então a gente já viu como é que funciona o procedimento de apuração do ato infracional, desde o momento pré-processual, de apreensão do adolescente, de encaminhamento ao Ministério Público, depois da oitiva informal, possibilidade de remissão por exclusão, representação, audiência de apresentação. Depois disso, o desenvolvimento, o adolescente pode ser internado provisoriamente ou ele pode responder em liberdade, audiência em continuação, que nada mais é do que uma audiência de instrução e julgamento. Adolescente é julgado, pode ser absolvido, condenado, e na condenação pode ou não ser aplicada uma medida socioeducativa, cumulada com outra, cumulada com protetiva, ou só protetiva, ou nenhuma medida, ou seja lá o que for, o juiz está disponível para aplicar a medida que ele quiser, com algumas exceções, como por exemplo no caso das medidas restritivas de liberdade, que tem aquelas exceções do artigo 122, utilizável para internação, e também por força do dispositivo da semi-liberdade para tudo que estiver dizendo a respeito também desse caso. Então, falta a gente ver tudo que vem depois da sentença, né? O que vem depois da sentença? Nós temos basicamente 2 caminhos que seguem diferentes. Nós temos o processo de conhecimento, que segue em seu caminho natural, por meio dos recursos que podem aparecer, e nós temos o caminho da execução da medida socioeducativa. Então, assim como no processo penal, a gente tem uma execução da medida socioeducativa, ainda que não em caráter definitivo, né? Pois, utilizando a mesma analogia dos processos dos adultos, é interessante você acompanhar essa execução desse período em que o adolescente está cumprindo uma internação, né? Assim como os adultos, para que ele não tenha maior prejuízo em razão do recurso da defesa. Então, da mesma forma, você vai ter uma execução provisória da medida socioeducativa, e você vai seguir também do outro lado o processo de conhecimento na parte dos recursos. E os recursos é o que a gente vai ver agora, tá bom? No Estatuto da Criança e do Adolescente, lembrando sempre que nós temos o artigo 152, que fala que nós utilizaremos sempre, na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas de processo pertinente, tanto de processo civil quanto de processo penal. Então, até então, nós sempre temos que ter em mente a utilização das regras de processo penal. Pois, afinal das contas, nós estamos falando de um processo acusatório, que pode implicar em restrição de direitos, dentre eles a liberdade, que é o direito mais sagrado dentre os que podem ser restringidos pelas medidas socioeducativas. Então não faz sentido você tratar o adolescente como se fosse uma coisa a aplicação do CPC, correto? Pois é, o artigo 198 começa a tumultuar essa questão. O artigo 198 do ECA é o que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o sistema recursal, ou pelo menos é esse artigo que inaugura o tema do sistema recursal em sede de infância e juventude. O que diz esse artigo? Esse artigo, ele diz que nos processos afetos à infância e juventude, incluindo aqueles que digam respeito à execução das medidas socioeducativas, será adotado o sistema recursal do CPC. Então, em todos os casos que nós tivermos recursos, nós adotaremos as regras e princípios e normativas do CPC. Muito bem, vamos guardar essa informação que a gente vai problematizar depois. Prosseguindo no artigo 198, nós temos a primeira questão diferenciada que não tem relação aos adultos. O inciso primeiro fala sobre a questão do preparo. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Ou seja,
Na seara da infância e juventude, não precisa ficar se preocupando com o valor que você vai gastar para um processo subir para a segunda instância. Esse valor é dispensado. Poderia-se pensar que esse dispositivo ele tem como finalidade, no melhor interesse da criança e do adolescente, evitar que tenham empecilhos para que seja levado ao conhecimento do tribunal, de novo, matéria sobre o melhor interesse da criança e do adolescente. Pode ser que seja esse a razão. Inciso 2º. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e Defesa será sempre de 10 dias. Muito bem. O que significa isso? Significa que apelação, agravo do instrumento, que a gente está falando sobre normativa do CPC, qualquer outra forma recursal que vocês conseguirem imaginar, prazo sempre de 10 dias, salvo embargo de declaração. Continua o inciso falando que, para o Ministério Público e para a Defesa, a Defensoria Pública se enquadra também nesse conceito? Se enquadra em delimitação do prazo de 10 dias. Só que, como a nossa legislação orgânica fala sobre a prerrogativa de prazo em dobro, e como a nossa legislação, inclusive, é posterior ao ECA, além de ser posterior, ela também é específica. Então, por conta dessas razões, nós realmente temos o prazo de 10 dias, só que sempre em dobro. Nós não devemos esquecer dessa questão exclusiva para a Defensoria Pública. E o prazo dos embargos de declaração? Onde é que está? Está no Código Penal, está no CPP, está no CPC. CPC, se eu não me engano, o prazo é de 5 dias. Embargo de declaração, 5 dias, em dobro, 10 para a Defensoria. Muito bem. Agora vamos pensar nas implicações que um sistema recursal do CPC vai trazer no caso em concreto, que vai trazer prejuízos ou vantagens para o adolescente em comparação com um adulto numa situação igual. A primeira coisa que nós temos é que, como funciona quando você entra com um recurso de apelação de uma sentença na sistemática do processo penal? Você interpõe as razões e depois você tem um prazo, você interpõe o recurso e depois você tem um prazo de apresentação das razões, correto? Inclusive você pode apresentar as razões se você quiser no tribunal. Na sistemática do CPC, como é que funciona? A interposição e as razões têm que ser no mesmo ato. Então a primeira coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é que, se nós estamos seguindo a processualística do CPC, na parte dos recursos, nós devemos nos atentar que os recursos também de infância e juventude, inclusive de ato infracional, tem que considerar que quando você interpõe o recurso, você tem que apresentar já as razões de apelação no mesmo momento. E o que acontece se eu apresento a primeira interposição para apresentar as razões depois? Seu recurso não vai ser nem conhecido. Primeira coisa que a gente pode apontar aqui é uma divergência de prazo, em relação aos adultos. Porque se o adulto teria um prazo de 5 dias e depois mais 8 dias para apresentação de razões, na dobra você teria um prazo de 10 mais 16. Você teria um prazo de 26 dias para apresentar o recurso. O adolescente ele perde 6 dias aqui. Pois bem. Além disso, nós temos a questão dos efeitos em que o recurso vai ser recebido. Lembra que no CPC você tem que ver se o recurso vai ser recebido no seu efeito devolutivo ou suspensivo? Como é que funciona no penal? A gente trabalha com essas categorias? Não. Como é que funciona no penal? No penal, você tem uma sistemática em que a pessoa só pode ser presa antes do trânsito em julgado, ou agora com o STF, decidindo até a decisão de segunda instância. Se
se for uma questão de prisão preventiva. Se não tiverem presentes os requisitos do artigo 313 e 312 do CPP, nenhum réu pode ser preso. Pois bem, então se alguém é condenado no sistema criminal e o juiz quer prendê-lo naquele ato, ele tem que decretar a prisão preventiva dizendo quais são as razões que fundamentam essa prisão. Em regra, se não fosse isso, o réu aguardaria o processo em liberdade e assim ele permaneceria, já que ele tem ao seu favor a regra de tratamento da inocência, presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, e ele só poderia ter a pena contra ele aplicada no momento do trânsito em julgado. Ok. No caso da processualística civil, essa questão não funciona muito bem. Porque se nós falamos de efeito devolutivo e efeito suspensivo, nós estamos dizendo que, além de o recurso de apelação ter o efeito devolutivo, ou seja, devolver toda a matéria para o Tribunal Superior, né, o Tribunal de Justiça, ou os outros tipos de recurso, STJ, STF e tal, nós ainda temos que ver se esse recurso que foi interposto será útil para suspender os efeitos imediatos da decisão ou não. Então nós temos o seguinte: imagine uma decisão condenatória. Essa decisão ela pode aplicar uma medida de internação, uma medida de semi-liberdade, uma medida de LA, PSC e assim por diante, até chegar na advertência. Agora imagina que o adolescente ele foi condenado à medida de internação. Se eu parto do pressuposto que eu tenho que trabalhar com os conceitos de efeito devolutivo e efeito suspensivo, então, se eu não tiver atribuído o efeito suspensivo ao recurso de apelação, a execução da medida socioeducativa ela vai ser imediata. A execução provisória. Lembra do antigo artigo 475, 475, né? 475J, I, E, então. Da mesma forma, nós teríamos as outras medidas. Só que isso é absolutamente inviável dentro de um sistema em que você preza pela liberdade do sujeito, em que cabe ao Ministério Público fazer prova de que a pessoa tem culpa e que ninguém pode ser considerado culpado do trânsito em julgado. Porque no processo civil, como é que funciona se eventualmente você tem uma decisão que aplica uma condenação e que não obteve efeito suspensivo na apelação? Você tem execução provisória e se lá no futuro for revertida essa medida, a pessoa que fez a execução provisória tem que reaver aquilo que foi feito, tem que voltar ao status quo. Inclusive, em alguns casos, exige-se prestação de caução para que se possa executar provisoriamente. Não é isso mesmo? Muito bem. Como é que você faz voltar o tempo de uma execução de uma medida socioeducativa? É algo esquisito. Mas vamos lá, vai ficar mais esquisito ainda. O Estatuto da Criança e do Adolescente trazia, até 2009, a regra de que nos casos de aplicação de medida socioeducativa, não havia uma definição concreta se esses recursos deveriam ser todos recebidos no duplo efeito ou só no efeito devolutivo. Então, na ausência de norma que definisse concretamente como que seria essa questão, a jurisprudência foi firmada no sentido de que o recurso de apelação defensivo sempre deveria ser recebido no efeito devolutivo. Então, apenas isso. Por quê? Mais uma vez, fazendo-se certa piada, né, de forma pejorativa, do princípio do melhor interesse da criança, muitos juízes passaram a decidir que, como a medida socioeducativa ela era precipuamente educativa e como ela era aplicada em benefício do adolescente, seria um prejuízo para o adolescente que se deixasse de aplicar a medida desde logo.
Deveria o adolescente, então, receber essa medida socioeducativa desde logo, e caso modificada a medida posteriormente, não teria prejuízo para o adolescente, pois, afinal das contas, todas as pessoas que trabalham no sistema de responsabilização de criança e adolescente, né, no caso de adolescente, estariam fazendo um bem para o adolescente. Tudo que ele teria vivenciado na execução da medida socioeducativa teria sido algo proveitoso, um plus, nunca um minus. Seria algo sempre que poderia vir a agregar. Então, dessa forma, sob o argumento do melhor interesse do adolescente, dizia-se que seria um contrassenso suspender o efeito da medida, até porque isso iria contra o princípio da atualidade, e pelo princípio da atualidade tudo teria que ser observando o mais rápido possível ali, né, e da intervenção precoce também, né, deveria ser feito no momento exato e da forma mais rápida possível para o adolescente, e isso seria visto como um bem. Acontece que em 2009, com a lei, né, que ficou conhecida como Lei de Adoção ou Lei de Convivência Familiar, houve alteração desse dispositivo, dizendo especificamente que a regra recursal, né, do sistema recursal, atenderia às mesmas exceções do Código de Processo Civil. Atenderia então à regra do Código de Processo Civil. E qual é a regra recursal do sistema do Código de Processo Civil? Que os processos sempre serão recebidos no duplo efeito, salvo em circunstâncias especiais que são descritas lá no próprio Código. Antes era o antigo artigo 520, agora, se eu não me engano, é artigo 1021. Precisa checar aí com certeza. Muito bem. Então, lá em 2009, as pessoas que estavam mais acreditadas que iria haver uma mudança de entendimento e que os adolescentes não iam precisar responder ao processo internados ou incumprimento antecipado de medida socioeducativa, imaginaram que, por fim, o adolescente ia ter um tratamento ao menos parecido com o dos adultos, de poder esperar até o trânsito julgado para saber se iria cumprir uma medida ou não. Não foi o que aconteceu. A jurisprudência, inclusive pautada por certos setores da doutrina, acabaram por entender o seguinte: dentre os incisos do antigo artigo 520 do CPC, há um que diz que, se a sentença confirmar os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, pode-se executar ela imediatamente, não concedendo seu efeito suspensivo. Existe essa hipótese, vocês lembram? Pois bem, vocês conseguem visualizar alguma hipótese de tutela antecipada no processo socioeducativo? Pois não? Nas protetivas, no caso de extremo. Nas medidas protetivas, ela falou assim, eu consigo ver nas medidas protetivas que existiria a hipótese de uma tutela antecipada, como por exemplo numa questão de creche, né? Consegue eliminar a creche, uma questão de saúde, que você vai confirmar os efeitos. Tem muita similaridade com o processo civil. Até teria uma questão, se deveria correr na vara da infância, na vara da fazenda, né? Enfim, tranquilo que é na vara da infância, hoje. Tranquilo. Medidas protetivas, né? A eventual aplicação de uma medida protetiva de inserção obrigatória em matrícula, saúde, coisa e tal. Perfeito. E não é que os nossos julgadores entenderam que no processo socioeducativo nós temos também uma hipótese de tutela antecipada? Qual é a tutela antecipada? Eles chamam de tutela antecipada, ou chamavam de tutela antecipada, a internação provisória. Internação provisória está sendo chamada de tutela antecipada. Então, se no curso de um processo socioeducativo, em determinado momento foi aplicada a internação provisória e ao final do procedimento veio uma sentença confirmando os efeitos da internação provisória, nós podemos aplicar a medida desde logo. Então, raciocínio. Foi aplicada a internação provisória assim que recebida a representação, ou posteriormente, enfim, foi aplicada a internação provisória. Advém uma sentença condenatória aplicando a internação. Internação, nós temos a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, logo a internação pode ser cumprida de imediato. Agora vamos pegar umas variáveis do que esse tipo de argumento poderia causar. Aplicou a internação provisória, veio o CM, a CM não confirmou os efeitos da tutela antecipada.
Logo, se a pessoa pegou semi-liberdade, LA, prestação ou qualquer outra, você não pode fazer com que ele cumpra imediato. Tem que esperar o trânsito julgado. Outra hipótese. O adolescente respondeu o processo de liberdade. E a ele foi aplicada uma medida de internação. Bom, se não foi aplicada a internação provisória no meio do processo, não há o que se confirmar anteriormente, logo, essa internação só pode ser aplicada depois do trânsito em julgado. Esse era o posicionamento que vinha acontecendo até pouco tempo atrás, até antes da entrada em vigor do novo CPC. Olha que coisa louca, né? Então, por exemplo, a gente está falando de internação, né? A internação é a medida que mais causa aflição a gente, por isso que eu falo bastante dela. E normalmente quando você tem uma aplicação de uma internação, ela dura por um prazo indeterminado de até 3 anos no máximo. Então você presume que quando você entra com recurso de apelação, tem a possibilidade do seu recurso não estar prejudicado, porque o Tribunal de Justiça pode decidir o seu recurso de apelação enquanto ele ainda está cumprindo a medida. Pois bem, ainda que nem sempre isso seja verdade, acontece em regra. Por que nem sempre isso seja verdade? Porque o processo, para ser julgado, apesar de o relator ter que colocar ele em julgamento no prazo máximo de 60 dias, sob pena do Ministério Público entrar com responsabilização, e apesar de ter prioridade na frente dos outros casos, muitas vezes um julgamento da apelação pode demorar facilmente 10 meses, 1 ano, para ser julgado. Então, se o adolescente tiver um bom comportamento, tiver um bom desenvolvimento e os técnicos da Fundação Casa, bem como o judiciário posteriormente, entender que ele deva permanecer um tempo inferior a esse, bom, inclusive perde o objeto da apelação que você apresentou, o adolescente já cumpriu integralmente a medida socioeducativa que foi aplicada, ainda que posteriormente o juiz vire e absolva o adolescente, ou entenda que não era caso de internar, mas de aplicar uma das outras medidas anteriores. Como funciona a advertência? A advertência é imediata, correto? Bom, se o adolescente permaneceu em internação provisória e você aplica uma advertência, você teria a ideia de que não foi confirmado, então você não aplica, você espera até o final. Mesma coisa com as outras medidas, então você não repetiria aqui. Alguns julgadores estavam com o entendimento de que se você tem a possibilidade de internação provisória, se a internação provisória é uma tutela antecipada e você tem a medida socioeducativa de internação, você poderia também imaginar que existiriam semi-liberdade provisória, LA provisória, PSC provisória e assim por diante. Então, em alguns casos, isso não era muito frequente, mas existiam alguns julgadores que entendiam que você poderia aplicar essas medidas em caráter também provisório. Se eu não me engano, eu não vou falar o nome do ministro porque eu corro o risco de errar, mas um ministro do STJ, inclusive no HC meu, concedeu uma semi-liberdade, entendendo ele que seria de caráter provisório. Tá. Daí veio muita crítica. Qual é a crítica? Não se pode confundir os conceitos de liberdade com aqueles que o CPC tutela, patrimônio. Primeiro, exatamente por conta disso. Como que você pode ferir o devido processo legal, que é a norma constitucional? Como você pode ferir a presunção de inocência, que é princípio constitucional? Como você pode dar tratamento mais gravoso ao adolescente do que aquele que seria conferido ao adulto em situação equânime, que é a regra de RIAD, né? É a norma convencional, artigo 54. Tem também um dispositivo que vocês vão ver depois com a Fernanda, da lei do SINASE, que diz a mesma coisa do que isso, ou seja, também está dentro do nosso ordenamento legal. Como que você vai dar um tratamento mais gravoso do que aquele que seria dado para o adulto? Como que você poderia reviver a prisão para apelar, que tinha antes no Código de Processo Penal e que foi declarado inconstitucional lá nos idos de 2008, por aí? Como que você poderia justificar que um adolescente permaneceria todo o tempo de medida socioeducativa que lhe foi necessário, ou que lhe foi aplicado, e que depois vem um acórdão que seria absolutório? Como é que você repara esse prejuízo? Você poderia utilizar como analogia a reparação da revisão criminal?
Ou não, simplesmente se trata de uma decisão posterior que não transitou em julgado, então seria passivo de ser reformado a qualquer momento, e todas essas medidas foram aplicadas sempre no melhor interesse da criança e do adolescente, no caso do adolescente. Como que você justifica que eventualmente alguém que cumpriu uma semi-liberdade, na verdade não deveria ter cumprido uma semi-liberdade coisa nenhuma, porque seria uma medida mais branda? Pois bem, depois de todas essas questões que vieram batendo de frente, principalmente nessa questão da internação provisória ser vista como tutela antecipada, uma vez que você está lidando então com a possibilidade de aplicar uma pena sem o final do processo, nem mesmo em primeira instância, né, é uma pena antecipada, o ministro Schietti, ele mudou o posicionamento dele. Como que se deu essa mudança de posicionamento? Isso é super recente, é desse ano. Um HC foi interposto. Por quê? Se não me falha a memória, a um adolescente foi aplicada a medida de liberdade, um adolescente foi aplicada a medida de liberdade assistida em sentença. Ele esperou o processo inteiro em liberdade. No que ele teve a liberdade assistida por sentença, o Ministério Público recorreu e aplicou a medida de internação. Entendeu-se que ele deveria cumprir imediatamente a medida de internação naquele momento. A defesa interpôs um habeas corpus no STJ, dizendo, olha, o entendimento de vocês é o de que, se não foi aplicada a internação provisória, não pode depois, se vier uma medida de internação, ele cumprir imediatamente. Logo, eu tenho o direito de responder esse processo até o final da liberdade. Caiu nas mãos da Maria Tereza. A ministra Maria Tereza deu o habeas corpus. Fez aquele, não conheço, mas dou de ofício, porque tá certo, é exatamente de acordo com o que a gente vem decidindo. Isso tranquilo. STJ, tribunais de justiça, varas por aí distribuídas. A única exceção louvável foi uma decisão que a gente teve no STF. Foi o ministro, agora eu não lembro se foi o Lewandowski ou se foi o Toffoli, eu acho que foi o Lewandowski, que disse que seria um absurdo você dar um tratamento mais gravoso, mas pacífico em tudo abaixo do STF. Muito bem. Nesse momento, o Schietti pede vista. E o que o Schietti disse? Ele falou, olha, estou revendo o meu posicionamento, pois, afinal das contas, é realmente um absurdo tratar a internação provisória como se fosse uma tutela antecipada. Uma vez que esse tipo de categorias, eles não se confundem. Porque se você encarar a internação provisória como antecipação da pena, você fere todos os princípios do contraditório, blá blá blá, blá, blá. Tudo aquilo que nós já estávamos cansados de debater. Porém, como que o novo CPC apresenta essa questão da sistemática recursal? Deixa eu puxar aqui para vocês, para não falhar. O novo CPC, naquele dispositivo que seria a atualização do artigo 520, que traz as hipóteses de quando o recurso seria recebido tão apenas no efeito devolutivo ou quando teria um efeito suspensivo junto. Artigo 1021, não é o 1021, maravilha. 1012? Vamos tentar. 1012, perfeito. Então o artigo 1012 do novo CPC fala o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. Parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir os efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que, ou seja, são as exceções dos casos que não se tem efeito suspensivo. Inciso 5º. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, uma sentença hoje não precisa mais confirmar os efeitos da tutela. Ela pode conceder. E agora você resolveu todos os problemas. Porque você não está mais falando sobre uma tutela antecipada, né? A possibilidade de você aplicar uma pena antes do tempo. Porque no final das contas, a medida socioeducativa, que seria a tutela que se pretende dentro de uma ótica bem clássica. Então, como é que funcionaria? Se nós agora temos toda uma nova sistemática em relação às medidas provisórias, a tutela de urgência, a tutela de evidência, né?
Então, na verdade, o que você tem aqui é uma tutela imediata que você precisaria, uma medida cautelar, uma medida liminar que precisava ser dada, que, se for confirmada, ainda que posteriormente, já pode gerar seus efeitos automaticamente. Ele disse nesse caso, olha, de fato, ele respondeu o processo em liberdade, mas como está sendo aplicada a internação nesse momento, e ele está dando nesse momento a tutela de urgência, como essa interpretação é a interpretação que melhor atende aos interesses do adolescente, uma vez que ele precisa dessa medida porque faz bem para ele, tendo em vista que não entender dessa forma só vai atrasar o processo e isso só vai evitar que a medida protetiva seja aplicada para o adolescente, essa é a nova interpretação que tem que ser assumida. E por maioria de votos, é realmente esse o voto que acaba vingando. Então hoje, o STJ e provavelmente os tribunais inferiores vão começar a seguir também, entendem que a qualquer momento que você receber a medida autoeducativa, você já tem que cumprir ela imediatamente. Legal, né? Legal. Então, numa tacada só, você tem a quebra da presunção de inocência dos adultos, que já podem agora responder na segunda instância, e os adolescentes que nem isso têm direito. Então eu costumo dizer que enquanto o pessoal do processo penal está chorando as pitangas que perdeu a questão e agora está só na segunda instância, eu falo, olha, eu gostaria de ter isso que vocês estão reclamando, né? E o sistema de proteção dos adolescentes deveria ser algo visto como cobiça em relação aos adultos, né? Como é que funciona o sistema de... Para que serve a inimputabilidade? Para você dar um tratamento diferenciado em razão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente, que seja menos gravoso. Só que da forma como a gente está vendo que o adolescente pode cumprir imediatamente uma medida concedida a qualquer momento, pode ser em primeira instância, em segunda instância, em qualquer instância, ainda que eu vá recorrendo lá para frente, enquanto o adulto pode pelo menos gozar disso até o término, né, da sua decisão de segunda instância. Eu digo término porque ainda caberia em prazo de declaração, né, alguma coisa que poderia complementar a sentença. Então é essa a questão que nós temos dos recursos de infracional, né, do procedimento socioeducativo. O que vocês acharam disso? Alguma questão? Então, o que nós temos? Nós temos que a liberdade do adolescente, na verdade, nada mais é do que uma questão patrimonial, né? Como é que funciona o patrimônio? Eu vou executar provisoriamente, se acontecer alguma coisa, eu vou lá e devolvo. Como é que você restitui o tempo perdido? Você não restitui. Muito bem. No CPC existe a previsão, como eu já falei para vocês, de você, em alguns casos onde há risco de não haver possibilidade de reversibilidade, de você prestar uma caução. Eu, em algumas peças, já cheguei a pedir que o Ministério Público, para cada adolescente que pedisse a internação provisória, por meio de sentença, desse R$200 mil como forma de caução, porque se eventualmente ele fosse absolvido, a medida fosse retornada para algo melhor, o adolescente fosse ser indenizado. Aí nesse momento o tribunal, ou a juíza, né, enfim, o judiciário, sempre me responde dizendo que não, você está confundindo as coisas, aqui é processo penal, não é processo civil. Pode aplicar quando interessa. Então o interessante é que o que a gente vê na prática é sempre uma distorção daquilo que vai ser aplicado. Enquanto continuar existindo o arbítrio e permitindo que o julgador escolha aquela norma que melhor se encaixar para o caso em concreto, a gente nunca vai ter a certeza. Existe uma frase que eu não me lembro quem é o autor, talvez tenha sido o Emílio Garcia Mendes, que ele fala o seguinte: não existe ausência de regra. Na ausência de regra, a regra é sempre do mais forte. Então, sempre que você deixar uma lacuna, ainda que isso possa ser muito interessante no processo civil, cláusulas abertas, que você pode preencher de conteúdo, direito de família, de consumidor, verificar quais são os avanços da sociedade. Quando você está falando sobre a restrição de direitos, você tem que ser o mais garantista possível. E ser garantista significa ter um processo absolutamente fechado, para que você saiba, quando você entra no processo, qual é a regra do jogo, para que essa regra do jogo não fique à mercê do juiz da ocasião. No sistema, dentro de um Estado democrático de direito, você sempre tem que saber quais são as regras, o que vai vir. Porque se cada juiz tiver uma regra diferente, você vai ter um Estado, você vai ter
um ordenamento, você vai ter todo um jogo diferenciado para cada juiz. O que vai determinar se você vai ter uma resposta A, uma resposta B ou uma resposta C vai ser a sorte do distribuidor que teve ali, que te remeteu para uma câmara A, B ou C. Ou no caso das varas, vai depender da cidade que você praticou. Então se você tem de repente um juiz que é mais xerifão, vai ser de um jeito, se tiver um outro, de uma outra forma. Isso causa uma insegurança jurídica. As pessoas não têm conhecimento do que vai acontecer. Então, se a mídia propaga à torta e à direito que os adolescentes nada acontece, né, quando eles são autores de atos infracionais, a gente pode provar na prática que isso é absolutamente incoerente. Porque, muito pelo contrário, nós temos a mesma reprodução que nós temos no sistema dos adultos. É um sistema que tem os seus selecionados, né, tem aqueles vulneráveis que vai pensar, apesar de serem pessoas de todas as classes sociais que cometem atos infracionais, assim como adultos cometem crimes. Tem adolescentes de todas as classes sociais que cometem furtos, que cometem tráficos, que cometem roubos também, que eu encontro muitas vezes roubos muito esquisitos de um adolescente que brigou com o outro na escola e só de sacanagem tomou o boné dele. Isso é considerado roubo, só que se for numa escola particular isso não acontece nada. Na escola pública certamente vai acabar dando no roubo, né? Então, infelizmente nós temos um sistema que é totalmente feito de cláusulas abertas, que não exige determinadas precauções, como a presença de advogado em todos os locais, sob pena de que isso seria desnecessário, porque está todo mundo zelando pelo melhor interesse do adolescente. Um sistema recursal que é absolutamente ineficaz para a garantia dos direitos, né? Porque num sistema em que você preza pela prioridade absoluta dos direitos, você não prioriza direito algum, você prioriza no máximo a efetivação da sentença o mais rápido possível. E por aí vai. Bom, só para não ficar parado só na apelação, nós temos que lembrar que, como nós estamos falando da processualística do CPC, para cada decisão interlocutória, nós não entramos com résia, nós entramos com agravo de instrumento na forma do CPC. Nós temos que lembrar também que, nos casos de medida socioeducativa em execução, não é caso de agravo em execução. Também é caso de agravo de instrumento. Ficou muito interessante essa questão de qual seria o recurso cabível em incidentes de execução de medida socioeducativa, porque enquanto o CPC antigo ele deixava aberto para todas as possibilidades de decisões interlocutórias, o agravo de instrumento, hoje as hipóteses são taxativas. Acontece que lá não tem nenhuma hipótese de execução de medida socioeducativa. Então, em tese, poderiam-se inclusive alegar que não cabe recurso nenhum das decisões em sede de execução de socioeducativo, o que seria um absurdo. Eu continuo entrando com o agravo de instrumento nesses casos. Não vi ninguém ainda questionando essa questão. A jurisprudência tem aceitado tranquilamente. Me parece que vai continuar sendo assim, com uma interpretação análoga, alguma coisa do tipo. Mas se levar à risca, o novo CPC, não, como ele traz números clausos, as hipóteses de cabimento, não deixaria aberta outras hipóteses. Então, diferentemente do agravo em execução, a gente não faz a interposição e depois as razões no próprio processo que a gente está discutindo. A gente já manda direto para o tribunal. Lembrando que com a nova sistemática do agravo de instrumento, nós não precisamos mais juntar os documentos se o processo for eletrônico na sua origem, e você também não precisa mais fazer a comunicação de que você interpôs agravo de instrumento. Tinha a obrigatoriedade de você fazer isso no prazo de 3 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Se você pede no tribunal para que eles remetam a informação e cópias do agravo para a instância de origem, isso daí está suprido. É uma grande vantagem para nós que trabalhamos com isso, que a gente não tem que gastar tempo fazendo esse tipo de coisa. Bom, se eu estou falando que a gente vai usar a sistemática do CPC, o que será do HC? A gente ainda pode entrar com o HC ou não? Bom, o HC não é um recurso, né? O HC é uma ação constitucional. Então, em se tratando de ação constitucional, a gente não tem nada a opor à utilização do HC.
Até porque o HC, ele tem alguma entrada dentro do processo civil, ainda que sejam hipóteses estritamente civilistas, como por exemplo na questão do devedor de alimentos. Não é possível entrar com o HC na hipótese do devedor de alimentos? Outra hipótese também que o STJ tem permitido o HC, embora ainda haja alguma resistência, é no caso de acolhimento de criança e adolescente. Existe um artigo no ECA que fala que o acolhimento institucional não implica em privação de liberdade. Então, em tese, não caberia HC nessas hipóteses. Mas em hipóteses específicas em que ficar comprovado que está sendo de fato uma restrição de liberdade, seja porque a pessoa não está conseguindo sair do local, ou em se tratando de pessoa muito nova, né, uma criança muito recente, que não tem condições de sair de lá por si só, a jurisprudência do STJ tem entendido como cabível a impetração do HC também. Bom, vamos ver o que mais que eu posso falar sobre essa questão com vocês. Se tiver alguma dúvida, vão falando, por favor. Assim, uma coisa interessante que os recursos aqui na Infância e Juventude têm de diferente do CPC em geral ou do CPP é o juízo de retratação. Então, o juízo de retratação, né, ou o efeito regressivo, é um efeito muito próprio do agravo de instrumento. Né? Como é que funciona o agravo de instrumento? Há a possibilidade do juízo se retratar. Então, você interpõe o agravo de instrumento, você informava na origem, porque se o juiz achasse que as razões são suficientes, poderia alterar a decisão e, por conta disso, deixar prejudicado o recurso. Da mesma forma, no agravo de execução, você interpõe um recurso no processo de execução e o juiz tem a possibilidade de rever aquilo que foi feito. Na Infância e Juventude, todos os recursos têm a possibilidade de juiz de retratação. Tem um prazo de 5 dias. Então, diz o inciso 7º do artigo 198. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. Então, a única hipótese que eu vejo de recurso que é interposto aqui mesmo, que não vejo de retratação, seria os embargos declaratórios. Lembra que eu tinha dito para vocês, lá atrás, quando a gente estava falando sobre adoção, que, em regra, os processos de adoção são só no efeito devolutivo, mas que tem uma exceção? Qual que é essa exceção? Eles disseram sim. Qual que é a exceção? A exceção é no caso de adoção internacional, né? No caso de adoção internacional, exatamente pelo receio da criança ir embora, depois não conseguir voltar para poder verificar a situação, então é uma das hipóteses obrigatórias de ter o efeito suspensivo também. Perfeito. É isso que eu queria falar com vocês sobre esse assunto, o resto vocês leem a letra seca da lei. Vou falar sobre um outro assunto que também é bastante interessante, que é a questão da prescrição das benefícios locativos. Eu sei que vocês não tiveram prescrição ainda com o Thiago, né, que parece que ele vai dar em breve, mas eu preciso dar isso para vocês agora, porque senão minha matéria já era, né? Então, muito bem. Como é que funciona essa questão da prescrição das medidas socioeducativas? Eu vou começar já para vocês com a resposta mais óbvia, que é possível a aplicação de prescrição das medidas socioeducativas. Essa é a súmula 338 do STJ. Não existe nenhum dispositivo legal que diga expressamente que nos processos socioeducativos aplica-se prescrição, mas a súmula do STJ acabou com esse problema. Qual que era a grande discussão? Bom, a grande discussão era a seguinte: primeiro, não tem previsão legal. Então, se não tem previsão legal, abrir debate para jurisprudência e doutrina. Então, de um lado, você tinha aqueles que entendiam que a medida socioeducativa
ela é preponderantemente educativa, logo ela é um bem para o adolescente, logo seria um absurdo falar em prescrição, porque você estaria tirando a possibilidade desse adolescente ter algo positivo. Do outro lado, você tem aqueles que entendiam que a medida substitutiva ela tem um caráter retributivo, seja exclusivo ou seja complementar, mas ela tem um caráter retributivo que não pode ser negado. Então, como eu antecipei para vocês, aqueles que entendiam que não era cabível a aplicação de prescrição das medidas substitutivas tinham o discurso de que, olha só, a pretensão aqui não é de punir. Nós não temos o interesse de fazer o mal para o adolescente. O interesse é oportunizar que esse adolescente tenha uma proteção fora dessa situação irregular que ele se encontra, e logo qualquer tipo de restringir a atuação estatal seria contraproducente. Porque se você pode a qualquer momento aplicar uma medida protetiva, por que você não poderia aplicar uma medida protetiva também? Esse entendimento vigorou durante muito tempo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só mudou quando entrou a súmula 338. Eu não me lembro direito o ano que ela entrou, mas eu chutaria que foi 2010. Precisa ver depois direitinho. Ou seja, foi por bastante tempo. Já o pessoal que entendia que tinha um caráter retributivo falava, olha, a medida substitutiva, ela pouco se difere da pena. Ela tem um caráter aflitivo, ainda que vocês digam que ela tenha um caráter também educativo, que você faça coisas diferenciadas, que você proporcione hipóteses diferenciadas, mas ela causa um ônus, né? É aquilo que eu costumo dizer. Nenhum juiz deixaria o seu filho numa Fundação Casa. Eu não faço pedidos de internação em Fundação Casa, de vaga em Fundação Casa, para pessoas que vêm fazer fila na porta da defensoria. Porque se fosse uma coisa boa, as pessoas procurariam as medidas socioeducativas e não fugiriam delas. Então é óbvio que você tem uma retribuição. Afinal das contas, você tem um sistema de disciplina rígido. Quando você entra lá, você tem o seu cabelo, você passa no cabeleireiro. Você tem 3 tipos de cortes, 0, 1 ou 2. Depois disso, você ganha uma roupa, né, uma roupa bonita, parece que vai ficar caindo, nunca é do seu tamanho, ou ela é muito grande ou ela é muito pequena. Nos mais das vezes você tem que usar uma roupa de manga comprida quando está quente e uma roupa de manga curta quando está frio, porque isso tem muito mais a ver com a disciplina do que efetivamente com a questão da temperatura que está acontecendo lá fora. E você não pode sair no momento que você quiser. Ou seja, que tipo de proteção é essa em que você tem mais prejuízos, você tem mais restrições do que propriamente trabalhar com a emancipação do adolescente? Então, foi baseado nesse argumento de que, ainda que não seja exclusivamente retributivo, ela também tem uma carga retributiva, que o STJ compreendeu que é sim possível aplicar a prescrição nas medidas socioeducativas. Muito bom. Como que se aplica a prescrição das medidas socioeducativas se elas têm um período indeterminado de cumprimento? Foi outra questão que se colocou e que, na verdade, não se chegou a um consenso, porque tem um desembargador que faz de um jeito, ministro que faz de outro, defensor que pede outra coisa ainda. A primeira tese é a que seria mais prejudicial ao adolescente. A primeira tese entende o seguinte: quando vocês forem ver prescrição, vocês têm que trabalhar sempre com alguns artigos. O artigo 109 é o mais importante. Lá no Código Penal, o artigo 109 é aquele artigo que vai dizer qual é o período de prescrição para cada tipo de pena aplicada ou combinada. Além do artigo 109, nós temos que considerar o artigo 115, que é o que diz que os prazos são computados pela metade quando a gente tiver menos do que 21 anos. E nós temos que levar em conta também o artigo 117, que é aquele que fala sobre os períodos interruptivos da prescrição. Óbvio que tem outros que são importantes também, como o 110, principalmente na questão da retroativa, mas são esses os artigos que você tem que ter mais em base. Muito bem. E como que é essa a pior tese para os adolescentes? A pior tese é o seguinte: a medida socioeducativa, ela tem prazo indeterminado máximo de 3 anos. É o prazo máximo previsto em lei para a aplicação da internação. Então vamos pensar em abstrato. Em abstrato, alguém praticou um roubo.
qual é o período máximo que eu posso aplicar de uma medida socioeducativa para ele? Bom, a internação ela tem um prazo de 3 anos. Muito bem. Então a gente vai pegar esse prazo de 3 anos e vai olhar no artigo 109 do ECA. Se você olhar no artigo 109 do ECA, vocês vão perceber que... Do Código Penal, desculpa, estou viajando aqui. Se vocês verem no artigo 109 do Código Penal, vocês vão descobrir que 3 anos de pena correspondem a 8 anos de prescrição. Você pega esses 8 anos e vai no artigo 115 do Código Penal, que fala que tem que reduzir pela metade. Você chega a 4 anos. Então, por uma interpretação, toda medida socioeducativa, em todo o processo socioeducativo, a prescrição é sempre de 4 anos em abstrato. Que não vai de acordo com os princípios do ECA. Por quê? Porque se o cara tem mais de 18 anos e ele tem menos de 21, seria a mesma coisa. E se para o adolescente tem que ser mais benéfico do que para quem está respondendo um processo, ou igual, é a mesma coisa. Então, mas ser a mesma coisa não é ruim. O que me preocupa é quando é pior. Vamos partir de um outro pensamento? Então nós temos que sempre o máximo que pode ser aplicado é 3 anos. 8, 4. Então isso daqui é o que sempre vai ter em todos os casos. Legal. Vamos pegar alguém que está sendo processado por ameaça. Qual que é a pena de ameaça? Quem tem o Código Penal fácil aí pra gente ver? Tanto faz, vamos brincar, vai. Então, vamos brincar que o crime aí que o adulto cometeu tem uma sanção de no máximo 6 meses de prisão. Abuso de autoridade, uma coisa simples, né? Uma coisa idiota, besta, que precisa de uma pena pequena mesmo, né? 15 dias a 6 meses de detenção. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Então, o abuso de autoridade tem uma pena de 6 meses. Se você jogar no 109 do Código Penal, vocês vão ver que 6 meses é o prazo prescricional mínimo que você tem, que corresponde a 3 anos. Que levado à metade, dá 1 ano e meio. Mesmo se esse adulto for maior de 21 anos, ainda seria menor do que o prazo de 4 anos que eu coloquei genericamente para os adolescentes. Percebe que não faz sentido? Que o tratamento é mais gravoso do que o do adolescente? Então esse posicionamento, que é a regra no TJ de São Paulo, não pode vigorar. Segundo posicionamento, que é o posicionamento do STJ. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que ter em vista o prazo máximo de 4 anos. Aquele posicionamento está certo. Mas para corrigir distorções, você tem que olhar, além desse prazo de regra de 4 anos, o quanto que seria o prazo prescricional de um adulto na situação dele. E aí, se eventualmente o prazo prescricional do adulto for menor do que o prazo aqui do adolescente, você pode usar o prazo do adulto. Então, quando você faz isso, né, vamos lembrar, nós temos que menos de 1 ano, né, no artigo 109 do Código Penal fala que se a pena for menor de 1 ano, prescreve em 3. Se for de 1 a 2, prescreve em 4. Se for de 2 a, se for superior a 4 até 4, é em 8. Tem que sempre lembrar que você está falando de uma pessoa com menos de 21 anos. Você divide. Aqui nós temos 1,5, aqui nós temos 2, aqui nós temos 4. Então significa que, se adulto fosse, se o prazo prescricional for até 3 anos, você vai usar esse. Se o prazo prescricional for 4, você vai usar esse. Se o prazo prescricional for 8, dá no mesmo, não vai mudar nada. Entendeu? Tá. Agora eu vou falar para vocês qual é o posicionamento da Defensoria. A Defensoria fala, olha, esse dos 4 anos é o máximo. É a pior coisa que pode acontecer. Então, isso aí existe. A gente reconhece que isso aí está certo, para alguns casos. Depois disso,
nós reconhecemos que você tem que analisar o caso em concreto. Porque eventuais discrepâncias entre o adulto e o adolescente não pode acontecer. Então o STJ está certo. Só que mais do que isso, nós temos que reconhecer que nem todos os casos precisam ficar submetidos a esses dois esquemas. Porque existem algumas infrações que são tão mínimas que você tem prazos específicos no ECA que te possibilitam ter um prazo prescricional menor. Quais são essas hipóteses? Bom, primeiro a gente tem a advertência. Código Penal. Qual que é o prazo prescricional da advertência? 2 anos. Se o prazo prescricional da advertência diz no Código Penal que é 2 anos, está falando de adolescente, aqui o prazo prescricional é só de 1 ano. É uma questão específica. O Código Penal traz que a advertência é 1 ano. Prestação de serviço de comunidade. Qual é o prazo máximo que o ECA traz? 6 meses, perfeito. Então, se nós estamos falando de prestação de serviço de comunidade, a gente tem que usar esse parâmetro. 6 meses no artigo 109, 3 anos. E se tratando de adolescente, divide pela metade. É 1 ano e 6 meses. Quanto tempo pode durar a internação? 3 anos. Então 3 anos entra aqui. Quanto tempo pode durar a semi-liberdade? 3 anos. Então entra aqui. Quanto tempo pode durar a liberdade assistida? A liberdade assistida é interessante porque é onde dá mais pau nessa questão. Por quê? Porque a liberdade assistida não tem um prazo determinado pelo Estatuto. Então, alguns entendem que como não tem prazo determinado, você pode empurrá-la até o prazo máximo de meditação educativa, que é de 3 anos. Só que, independentemente de você poder ficar postergando, vocês concordam que para cada vez que você tiver que postergar, você vai ter que fazer um juízo? E esse juízo tem que ser feito no máximo em quanto tempo? 6 meses. Então, se 6 meses é o prazo que o Estatuto diz que tem que ser o prazo máximo de reavaliação da medida, e não tem mais nenhum prazo que o ECA traz para a liberdade assistida, é esse prazo de 6 meses que a gente vai se valer para dizer que tem que ser feito o cálculo da prescrição. Então, vamos fazer um roteirinho aqui. Então nós temos a possibilidade de 4 anos sempre. Nós temos a possibilidade de 4 anos mais, vou colocar a proporcionalidade, para ficar mais curtinho. Proporcionalidade. E nós temos a possibilidade de advertência, 1 ano. Giancarlo, Pois não. a questão está bem complexa, ainda a gente não tem, mas você está falando para a gente da prescrição da detenção coletiva, executória, o que você está falando especificamente? Estou falando em abstrato. Depois a gente vai entrar nos casos em concreto. Falando em abstrato. Isso tudo também pode ocorrer. Depois a gente fala sobre isso. Reparação do dano, não tem prazo. Então, seria como você encarar isso de uma forma imediatista. Né? Seria uma prestação imediata que você prestaria. E como você não tem uma execução contínua, seria a mesma coisa que a advertência. 1 ano. PSC. 1 ano e 6 meses. LA. 1 ano e 6 meses. SEMI, 4 anos. Internação, 4 anos. Tudo isso mais proporcionalidade. Porque se esses números ainda forem maiores do que se um adulto pegaria, a gente tem que usar os adultos. Entenderam ou quer que eu repita de novo?
Falem, gente. Pode repetir? Beleza. Então, para a primeira linha argumentativa, você vai dizer que sempre é 4 anos. Por quê? Lembra quando a gente está falando sobre prescrição em abstrato? O que é prescrição em abstrato? A prescrição em abstrato é aquela prescrição em que você dá a maior pena que poderia ser aplicável total. Né? O mais gravoso que poderia acontecer. Por quê? Porque se passar o tempo de prescrição do que mais gravoso poderia acontecer, bom, então, ainda que ele pegue um negócio intermediário ou pegue a pior sanção possível, já deu o prazo prescricional. Então, por isso que eu quero trabalhar com você só com o abstrato por enquanto, para depois a gente especificar. Então, vamos imaginar. A primeira interpretação diz o seguinte: qual é a pior coisa que o adolescente pode pegar? Bom, internação. Qual é o prazo de internação? 3 anos. Então, é esse prazo que a gente vai usar. Vamos jogar no artigo 109 para descobrir qual é o prazo prescricional de uma pena de 3 anos. Pelo artigo 109, o prazo prescricional de 3 anos é 8 anos. Então, se um adolescente ficar internado 3 anos, prescreve em 8. Só que como ele tem menos de 21 anos, cai pela metade. 4 anos. Então, todos os casos são sempre 4 anos. Essa é a primeira vertente, é a que menos interessa pra gente. Segunda vertente, que é do STJ. A gente vai fazer exatamente isso que eu falei, mas se no caso em concreto o adulto tivesse direito a uma prescrição menor, a gente utiliza ela por analogia. Porque o adolescente não pode ter uma situação pior do que a do adulto. A terceira, que é que a gente utiliza, a gente fala, olha, não, vamos olhar o caso em concreto. E como que é o caso em concreto? Primeiro, a advertência. A advertência está escrito no Código Penal. Está escrito no Código Penal que o prazo prescricional da advertência é 2 anos. Então, se é 2 anos, pelo artigo 115, você divide pela metade e cai em 1. Você tem um prazo de 1 ano para aplicar uma advertência. Quando que isso pode acontecer? Vamos supor que do cometimento do fato até o recebimento da representação passou 1 ano. Ou que do recebimento da representação até a sentença deu 1 ano. Só que você vai ver no 117. O 117 é a tua régua de quais são os períodos. Reparação do dano. Reparação do dano também não teria nenhum período de cumprimento. Qual que é o período de cumprimento de uma reparação do dano? Não existe. Reparação do dano você faz no ato. É que na advertência, você dá a advertência no ato. Então, se a advertência você dá no ato e o Código Penal fala em 2 anos, a obrigação de reparar o dano tem que ser igual para analogia. Porque são 2 prestações imediatas. Então, se é igual à advertência, 2 anos, pela metade, 1 ano. Prestação de serviço de comunidade. O ECA traz prazo máximo de possibilidade de alguém pegar uma prestação de serviço de comunidade. É um prazo máximo de 6 meses. Não pode passar disso. Então, se já está te dizendo que não pode passar de 6 meses, fica fácil. Então, você vai usar os 6 meses. Joga os 6 meses no artigo 109 e vai dar 3 anos. Dividido pela metade, por conta do artigo 115, dá 1 ano e meio. Então, por isso que a prestação é 1 ano e meio. A LA não tem prazo máximo de cumprimento. O que faz com que alguns entendam que então o prazo máximo é 3 anos que nem internação. Só que como não tem um prazo máximo e a gente precisa trabalhar com prazo, que prazo que a gente vai utilizar? 6 meses. Por que 6 meses? Porque 6 meses é o único prazo que o ECA traz para a liberdade assistida de reavaliação da medida. Não existe prazo para a liberdade assistida, mas se o juiz a cada 6 meses vai ter obrigatoriamente que reavaliar, significa que num prazo de 6 meses tem que ser feito um determinado plano de intervenção, plano de atendimento. Então, se esse prazo de 6 meses tem que ser feita uma nova reavaliação, esse prazo de 6 meses é um prazo máximo que um adolescente vai ficar em LA, pelo menos até ter sua medida revista. Então, a gente também vai trabalhar com um prazo de 6 meses, que igualzinho a prestação dá 1 ano e meio. A SEMI e a internação, em razão da SEMI ter dispositivos iguais ao da internação, tem período máximo de 3 anos. Então, 3 anos, se você jogar no artigo 109, dá uma prescrição de 8 anos. Dividido pela metade, dá 4. 4 anos. Então, a gente entende dessa forma, mas a questão é de que, se um adulto na mesma situação tiver uma prescrição menor, o adolescente também deveria ser beneficiado disso. Ficou mais fácil? Legal.
É uma questão que eu quero que vocês saiam daqui tranquilos, tá? Não quero que vocês saiam com dificuldade. Beleza. Então, falei isso abstratamente. Muito bem. Bom, vou imaginar, né? Bom, eu consigo muito fácil ver essa hipótese dos outros 4 anos. Que você pode aplicar a lei em abstrato, em concreto, retroativo, tanto faz. Desde que passe 4 anos dentre algum dos intervalos do artigo 117, a gente fala que prescreveu. Muito bom. A questão de colocar a proporcionalidade junta, ela já começa a dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Você vai ter que pensar qual seria a pena que um adulto pegaria no mesmo caso. Então vamos pegar a hipótese de um furto simples. Pena de 1 ano a 4 meses. O adolescente está sendo processado por furto. Se fosse pela sistemática só dessa interpretação aqui, bom, a prescrição é em 4 anos por conta de tudo isso que a gente falou. Mas se olhar um adulto, qual que seria a prescrição de um adulto? Pena máxima é 4 anos. 4 anos jogado no artigo 109, alguém sabe quanto que dá? Se der 4 anos, aí não dá, né? Porque aí quebra o meu exemplo. Se alguém tiver o código penal para ajudar? Tem o código aqui? Opa, maravilha! 3 anos, até 3 anos, nossa, 3 anos, o máximo da pena é inferior a 1, e 4 anos, o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior, não exceda 2. Em 8 anos, o máximo da pena é superior a 2, não exceda 4. Então o meu exemplo do furto não deu certo. Em 4 anos, ela tem que ser superior a 2 e não exceda 2. Tá. Então a gente precisa pegar algum crime que vai até 2 anos, para o nosso exemplo poder dar certo. Pronto, vamos pegar aqui, ó. Violar direitos autorais. Olha que crime legal, né? Muito bacana esse crime. A pena máxima dele é 1 ano. Lembra que pelo artigo 109, o primeiro lapso é menos de 1 ano. E o segundo lapso começa em 1 ano. Então, uma pena máxima de 2 anos iria para o segundo lapso. O segundo lapso é um prazo de 4 anos. 4 anos dividido pela metade do artigo 115 vai para 2 anos. Então, um adulto que seria processado por violação de propriedade intelectual teria uma prescrição de 2 anos se ele tivesse até 21 anos de idade. É esse o parâmetro que a gente tem que utilizar, sempre o adulto com a menoridade relativa, né? Porque se trata dessa hipótese. Então, se um adulto teria uma prescrição de 2 anos, não é proporcional que um adolescente tenha que pagar 4 anos. Então, 2 anos. E aí você tem que começar a ver se nos lapsos dá 2 anos. Então, se aqui é 4 anos sempre, é muito fácil. Aqui você tem que fazer um pouquinho de continha para ver se o adulto seria mais fácil e também jogando nos lapsos. Como que a gente faz essa análise aqui se a gente não sabe nem que medida que vai ser aplicada? Porque para o adulto a gente sabe, a pena é de 2 a 8, é de 1 a 4. Mas a gente não sabe que medida vai ser aplicada. Pode ser qualquer uma. Nas medidas educativas, não é verdade que não existe uma estrita correlação entre ato infracional e medida? Então como é que a gente vai dizer que não é internação? Como é que a gente vai dizer que é uma outra? A gente vai dizer da seguinte forma. A gente não viu na aula passada que para aplicar uma medida de semi-liberdade ou de internação você precisa dos requisitos do artigo 122 do ECA? Quais eram os incisos do 122? Primeiro, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, sem reiteração. O terceiro é internação e sanção, não conta aqui, né? Então vamos supor que nós estamos falando de um caso de tráfico primário. O tráfico primário, pela lógica que nós estamos tendo, nunca, em nenhuma hipótese, você vai poder aplicar a um adolescente pego por tráfico primário a internação ou a semi. Porque o artigo 122 veda a aplicação de internação nesses casos. Então, se é vedada a possibilidade de internação no tráfico primário, você com certeza vai ter uma aplicação de, na pior das hipóteses, uma LA. E o prazo prescricional da LA é 1 ano e 6 meses. Entendeu? Você vai ter que fazer um exercíciozinho além.
você vai ter que partir logo do pressuposto de pensar, esse caso comportaria a aplicação de uma medida socioeducativa de internação? É roubo, comportaria. O roubo primário tem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, um adolescente que está sendo acusado de roubo poderia pegar uma internação, ou uma C. Então, você usou o prazo de 4 anos em abstrato. Você não sabe o que ele pegou, pode ser que ele pegue internação. Agora, qualquer caso que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, ou que não tenha reiteração infracional, você tem que usar o período de 1 ano e 6 meses. Porque o pior que pode acontecer é pegar uma LA. Isso é aceito? Depende. Isso aí vai do Ela juiz. parece muito com a prescrição virtual que era feita e falavam, não pode, vamos pegar a pena concreta máxima. Bom, ela falou assim, que isso parece muito com a prescrição virtual que era feita e hoje não é mais aceita, inclusive pela súmula do STJ. Há um limite. Há um limite por quê? Porque a gente tem que tentar mostrar que isso daqui é uma previsão do que vai acontecer, isso é virtual, e a outra é a certeza do que vai acontecer. A prescrição virtual não é a prescrição em abstrato. O que é a prescrição em abstrato? Está no Código Penal, é aquele ali, ó, é o máximo que você pode pegar e o que vai ser. O que é a prescrição virtual? A prescrição virtual era algo que não constava em nenhuma lei, mas que era muito tranquilo na jurisprudência de acontecer, porque você evita que o processo fadado ao insucesso continue gastando dinheiro. É muito lógica a razão da prescrição virtual. O que é a prescrição virtual? O caso é o seguinte, então vamos pensar no furto. O furto tem uma pena de 1 a 4. 4 anos tem uma prescrição em 8. Só que eu já estou vendo que a pessoa que eu estou defendendo é primária, tem bons antecedentes, não tem nada que vai qualificar, majorar, seja lá o que for. Ele confessou, né, que reduziria a pena. Ele tem menos de 21 anos, não menos de 21 não, porque senão dá errado o exemplo aqui da prescrição. A situação dele é perfeita. Nunca a pena dele vai ser superior a 2 anos, para dar aso ao prazo de 8 anos. Então, eu estou virtualmente imaginando que não haverá uma sentença condenando ele a uma pena maior de 2 anos. Então, se eu imagino que não vai ser aplicada uma pena superior a 2 anos, eu posso utilizar o prazo prescricional de 1 a 2. Porque lá na frente, eu não vou chegar a aplicar o prazo máximo, eu vou aplicar o mínimo. Então, eu posso virtualmente imaginar que a pena dele vai ser no mínimo e por conta disso já prescreveu o processo agora. Isso acontecia aos rodos, principalmente nos juizados especiais. Agora que eu sou do STJ, isso tem que ir para frente ainda que você saiba que o processo vai prescrever no final. Como a gente dá uma contornada e fala que isso não é prescrição virtual? Da seguinte forma, eu não estou fazendo uma ilação de que nesse caso será aplicada uma LA ou uma prestação. Eu estou te dando a certeza que não será aplicada uma internação. Como que eu estou te dando a certeza? Pelo artigo 122. O artigo 122 diz que não cabe internação, salvo se tiver violência ou grave ameaça à pessoa ou reiteração de atos infracionais. Então, se não cabe internação, o ECA já está te dizendo com certeza que a internação e a semi-liberdade, porque tudo se aplica, né, estavam afastadas. Então você não está fazendo um julgamento virtual do que vai acontecer. O ECA já te dá de prodidão. É tráfico? Não cabe. Entendeu? Pois bem, então você precisa fazer mais esse cálculo quando você estiver trabalhando com a prescrição em abstrato. Como é que funciona quando é retroativo, quando é intercorrente, coisa e tal? Não vou esmiuçar isso com vocês, porque isso diz respeito bastante à aula de penal, vocês vão ver isso com o Thiago depois, mas não funciona de uma forma muito diferente. A única coisa que você tem que ver é se esses lapsos que eu coloquei para vocês estão em algum dos lapsos do 117. Depois vocês veem como que isso funciona, da retroativa, da intercorrente, da executória, mas ao fim e ao cabo, o que vocês precisam entender na nossa matéria é essa regra aqui. Entendendo isso, depois vocês colocam na regra normal do processo do Código Penal. Beleza? Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, a gente conversa de novo, não tem problema nenhum. Nenhuma? Tranquilo? Só mais uma coisa que a gente poderia falar. Vamos pensar, vai? A gente tem um tempinho aí daqui pro intervalo.
em 3 minutos. Pode imaginar, um adolescente está sendo processado por porte de droga para uso pessoal. Qual é a pior medida que um adolescente pode pegar por porte de droga? Bom, se adulto ele fosse, quais seriam as medidas que poderiam ser aplicadas a ele? Advertência, tratamento e prestação. Não é isso? É mais um caso que você tenha certeza também, que pior do que prestação não vai ser aplicado. Então pior do que 1 ano e 6 meses não vai poder. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Essa conta que foi feita é com base no máximo da internação, mas se o juiz chegar na sentença e falar que 6 meses de internação, então, a gente não puxa, que pergunta interessante, porque olha só, o juiz pode fixar prazo máximo para o cumprimento da medidas educativa? O ECA coloca que as medidas educativas são indeterminadas. Então o estatuto não dá, pelo menos literalmente, a possibilidade do juiz fazer que nem faria um juiz penal, de cálculo da pena, colocar máximos, mínimos, coisa e tal. Quem vai analisar isso são os técnicos da unidade de internação junto com o juiz da execução. Mas existem alguns juízes, minoria é verdade, que eles delimitam, na hora da aplicação da medida socioeducativa, prazo máximo de sua aplicação. Então, eventualmente, até fazendo um paralelo com o processo de adultos, vamos supor que é um processo em que, no máximo, a pena do adulto seria de 2 anos. O juiz vai lá e fixa medida socioeducativa de internação por um prazo máximo de 2 anos. Aí você poderia trabalhar com esse novo máximo, porque você tem um novo prazo máximo que você tá trabalhando. Agora, se o juiz não der um prazo máximo, você não tem como fazer isso. É interessante que em alguns casos tem juízes que eles não fazem isso com a internação. E aí é muito mais comum, que eu vou falar agora para vocês. É muito mais comum que o juiz vá lá e estipule prazo da LA. Então, eu determino a LA pelo prazo de 9 meses. Eu determino a LA pelo prazo de 1 ano. Se você recorre isso, você ganha no próprio TJ de São Paulo. O TJ derruba esse prazo, dizendo que o ECA tem medidas que são por tempo indeterminado e que você não pode fixar um prazo. Por um lado, isso é bom, porque quando o juiz vai lá e fixa 1 ano, bom, quando ele fixou 1 ano, ele não está dizendo que é até 1 ano, está dizendo 1 ano. Então o adolescente vai ter que ficar cumprindo LA, ainda que o déficit socioeducativo dele não exista mais. Ou seja, ainda que as técnicas lá da liberdade assistida digam categoricamente que esse adolescente não precisa mais de intervenção, porque ele assimilou todos os valores que gostariam que ele assimilasse. Então ele vai estar cumprindo mais tempo do que ele deveria. Por outro lado, se você tem um prazo certo, ainda que o pessoal não acate essa tese aqui, você consegue mais facilmente trabalhar com o pessoal que entende das outras formas. Porque se você fixou diretamente que vai ser durante 1 ano que vai cumprir LA, você tem então um prazo em concreto. Então você pode começar a trabalhar com esse prazo de 1 ano. 1 ano, 4 anos, divide por 2, prazo de 2 anos. Você já não vai mais trabalhar com prazo abstrato de 4, você vai trabalhar com prazo em concreto de 2. Mas isso eu estou falando que é uma exceção. O que o ECA fala é medidas indeterminadas, não tem prazo. Mas se o juiz for lá e botar um prazo, bom, é óbvio que você vai se utilizar disso para prescrição. Enquanto isso, o defensor vai estar lá na execução da socioeducativa dizendo isso aqui é um absurdo, não pode ter isso, que acabe com a medida antes, porque ela tem que ser reavaliada sempre que foi pedido, e tudo aquilo que vocês vão ver com a Fernanda na próxima aula. Entendeu? É isso aí? Então, tá bom. Vocês têm mais alguma pergunta sobre isso daqui que foi passado? Próxima aula a gente vai só falar sobre perguntas. Eu ouvi alguma pergunta aqui antes de começar a aula, perguntando se corre prescrição contra incapazes. André, uma pergunta que veio por aí? Muito boa pergunta, por sinal. Esse argumento não encontra razão de ser aqui no processo educativo, porque ele só encontraria razão de ser se você fosse partidário daquela primeira turma, que entende que a medida educativa é um bem para o adolescente. Se você entende que a medida educativa é um bem para o adolescente, aí eu vou te dizer, não corre prescrição contra incapaz.
porque o adolescente está sendo beneficiário, é do interesse dele, então você pode aplicar a qualquer momento. Nos outros casos, você não está vendo a medida educativa como se fosse um bem, você está vendo a medida educativa como uma sanção. E uma sanção negativa por uma lesão a bem jurídico alheio. Logo, ela tem uma simetria com a pena. Então, a pretensão punitiva do Estado, ela tem que ser limitada. Você não está falando sobre uma prescrição contra o incapaz. Você está falando de uma prescrição contra o Estado. Então é por isso que você esse argumento não faz o menor sentido na questão das socioeducativas. Porque o argumento de que a prescrição não ocorre contra incapazes é para beneficiá-lo. A prescrição das socioeducativas é o poder de punir do Estado. Então lembra, o Estado, em regra, né, o Zaffaroni fala isso, o Estado tem o poder de punir simplesmente porque ele é forte. Ele pode aplicar sanções e penas da forma como ele quiser. O processo penal que traz garantias, que limita o poder de intervenção estatal. E é por isso que a gente tem a prescrição. É uma forma de você coibir que o Estado possa ficar com a espada sobre a cabeça das pessoas de forma indeterminada. Beleza? Respondi a tua pergunta? Então, acabamos por hoje. Quer dizer, por hoje não, né? Acabamos por esse momento. Até o segundo bloco. Bom, né?